Você já acordou no meio da noite, completamente paralisado, com a sensação de que algo ou alguém está observando você no escuro? Bem-vindos ao mundo macabro, onde mergulhamos nos mistérios mais assustadores e inexplicáveis que desafiam a lógica e nos fazem questionar a realidade. Hoje trazemos 5 histórias reais sobre paralisia do sono, experiências tão aterrorizantes que vão te deixar em pânico. Imagine acordar no meio da noite, completamente consciente, mas incapaz de se mover. Seus sentidos estão alertas, mas seu corpo não responde. E pior, você sente uma presença ao seu redor, algo que não deveria estar ali, algo que não é humano. Essa é a realidade assustadora da paralisia do sono, um fenômeno que mistura o mundo dos sonhos com a nossa realidade, criando experiências que desafiam a lógica e nos deixam questionando o que é real e o que não é. Neste vídeo, você vai conhecer 5 histórias reais de pessoas que enfrentaram terrores indescritíveis enquanto estavam presas em seus próprios corpos. Desde figuras sombrias que sussurram segredos perturbadores até visitantes do além que desafiam qualquer explicação racional, cada relato vai te fazer questionar se estamos realmente sozinhos quando as luzes se apagam. Prepare-se para entrar em um mundo onde a linha entre o real e o sobrenatural é quase inexistente. E no final, você vai se perguntar: será que isso poderia acontecer comigo? Não perca nenhum detalhe, porque o que você está prestes a ver pode mudar a forma como você encara as noites escuras para sempre. Vamos começar essa jornada assustadora. História 1. O Homem do Espelho. Era uma noite comum, como qualquer outra. Eu estava cansado depois de um longo dia de trabalho e decidi dormir mais cedo. Mas o que aconteceu naquela noite mudou minha vida para sempre. Eu acordei no meio da madrugada, incapaz de me mover, e percebi que algo estava errado. Muito errado. Meus olhos estavam fixos no espelho do meu quarto, que ficava em frente à minha cama. No reflexo, eu podia ver minha própria imagem, mas havia algo diferente. Eu estava deitado na cama, mas no espelho, eu estava sentado, olhando diretamente para mim. Meu reflexo começou a sorrir, um sorriso largo e distorcido que eu nunca faria na vida real. Ele levantou a mão e apontou para mim enquanto eu tentava gritar, mas nenhum som saía. Então ele começou a rir, uma risada baixa e rouca que ecoava pelo quarto. Eu senti um frio intenso, como se o ar ao meu redor tivesse sido sugado. O reflexo começou a se mover, saindo do espelho. Ele flutuou em minha direção, ainda sorrindo, e parou ao lado da cama. Eu podia sentir sua respiração gelada no meu rosto, mas não conseguia fechar os olhos. Ele inclinou-se sobre mim e sussurrou: "Você é meu agora." Quando finalmente consegui me mover, acendi a luz e corri para o espelho. Ele estava intacto, mas algo estava escrito na superfície, com uma letra que parecia ter sido riscada com uma unha. "Você é meu agora." Desde então, nunca mais olhei para um espelho no escuro. E às vezes, quando estou sozinho, ainda ouço aquela risada baixa e rouca. História 2. A criança no armário. Eu sempre tive medo de armários desde criança. Achava que algo poderia estar escondido lá dentro. Mas nunca imaginei que, anos depois, meu maior pesadelo se tornaria realidade durante um episódio de paralisia do sono. Eu acordei no meio da noite, completamente paralisado. Meus olhos se voltaram para o armário no canto do quarto, que estava levemente entreaberto. De dentro, ouvi um som baixo, como se alguém estivesse arranhando a madeira. Então, uma voz infantil sussurrou: "Você pode me ver?" Meu coração acelerou, mas eu não conseguia reagir. A porta do armário começou a se abrir lentamente e uma criança pequena saiu de lá. Ela estava vestida com um pijama sujo e tinha olhos completamente negros. Ela se aproximou da cama, rastejando como um inseto, e parou ao meu lado.
Sua boca se abriu em um sorriso impossivelmente largo, revelando fileiras de dentes afiados. Ela sussurrou: "Eu morri aqui." Eu senti um peso imenso no peito, como se ela estivesse sentada sobre mim, mas não conseguia vê-la. Então ela começou a rir, uma risada aguda e estridente que ecoava pelo quarto. Quando finalmente consegui me mover, corri até o armário e o abri. Lá dentro, encontrei uma foto antiga de uma criança que eu nunca tinha visto antes. No verso da foto estava escrito: "Encontre-me." Desde então, ouço risadas vindas do armário todas as noites. E às vezes, a porta se abre sozinha. História 3. A Mulher do Telhado. Eu morava em uma casa antiga com um telhado que fazia barulhos estranhos à noite. Sempre achei que fossem apenas os ventos ou os animais, até aquela noite fatídica. Eu acordei paralisado, com os olhos fixos na janela do meu quarto. Lá fora vi uma mulher sentada no telhado da casa vizinha. Ela estava vestida com um vestido branco e tinha cabelos longos e negros. Ela olhava diretamente para mim, com um sorriso sinistro. De repente, ela começou a rastejar em minha direção, movendo-se de maneira desengonçada, como se estivesse quebrada. Ela atravessou o telhado e parou do lado de fora da minha janela, batendo levemente no vidro. Eu podia ver seus olhos brilhando no escuro e seu sorriso se tornou ainda mais largo. Ela abriu a boca e sussurrou: "Deixe-me entrar." Eu tentei gritar, mas não consegui. Ela começou a arranhar o vidro e rachaduras se formaram na superfície. Quando finalmente consegui me mover, acendi a luz e corri até a janela. Não havia ninguém lá, mas as marcas de arranhões estavam claramente visíveis no vidro. No dia seguinte, descobri que a casa vizinha estava abandonada há anos e que uma mulher havia morrido lá décadas atrás, após cair do telhado. Desde então, sempre fecho as cortinas à noite. História 4. O sussurro no escuro. Eu sempre fui cético em relação ao sobrenatural, mas uma experiência durante a paralisia do sono me fez questionar tudo o que eu acreditava. Eu acordei no meio da noite, incapaz de me mover. O quarto estava completamente escuro, mas eu podia sentir uma presença ao meu lado. Então, ouvi um sussurro bem próximo ao meu ouvido. "Você não está sozinho." O sussurro era baixo e rouco, como se viesse de algo que não era humano. Senti um frio intenso percorrer meu corpo e então vi uma figura sombria se materializando ao lado da cama. Ela estava curvada com os braços longos demais para ser uma pessoa normal. Ela começou a rir, uma risada distorcida que ecoava pelo quarto. Eu tentava gritar, mas não conseguia emitir nenhum som. A figura se inclinou sobre mim e sussurrou: "Eu vou ficar com você." Quando finalmente consegui me mover, acendi a luz e olhei ao redor. O quarto estava vazio, mas no espelho vi uma sombra atrás de mim, sorrindo. Desde então, ouço o sussurro todas as noites, mesmo quando estou acordado. E às vezes, vejo a figura sombria no canto do meu quarto, observando-me em silêncio. História 5. O corredor infinito. Eu sempre tive medo de corredores escuros. Eles me davam a sensação de que algo poderia estar escondido lá, esperando para me pegar. Mas nunca imaginei que, durante um episódio de paralisia do sono, eu me encontraria preso em um corredor que nunca acabava. Eu acordei paralisado, mas não estava na minha cama. Em vez disso, eu estava deitado no chão de um corredor estreito e infinito, com paredes sujas e luzes piscando. Tentei me mover, mas não conseguia. Então, ouvi um som distante, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. O som ficava mais alto a cada segundo, e eu sentia que algo estava vindo em minha direção. De repente, vi uma figura ao final do corredor. Era uma mulher vestida com um vestido rasgado, arrastando uma mala velha e pesada. Ela se aproximava lentamente, mas o corredor parecia se estender eternamente.
Quando ela chegou perto o suficiente, eu pude ver seu rosto. Estava completamente deformado, com olhos vazios e uma boca aberta em um grito silencioso. Ela parou ao meu lado e inclinou-se sobre mim, sussurrando: "Você nunca vai sair daqui." Quando finalmente consegui me mover, acordei na minha cama, suando frio. No dia seguinte, descobri que o prédio onde moro foi construído sobre as ruínas de um antigo asilo, onde muitos pacientes desapareceram sem explicação. Desde então, sempre fecho a porta do meu quarto à noite e, às vezes, ainda ouço o som de arrastar vindo do corredor. E aí, o que achou dessas histórias arrepiantes? A paralisia do sono é um fenômeno que desafia a lógica e nos faz questionar o que é real e o que não é. Se você já passou por algo parecido, conte nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Mundo Macabro para mais histórias como essas. Até a próxima, se você tiver coragem.